Cumprimento meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Como todos sabem, eu sou o pastor Rodrigues, do Ministério Impacto em Cristo. Nós estamos ali na rua Silva Jardim, 178, Jardim Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. Eu quero agradecer, em nome de Jesus, todos os nossos amados irmãos do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Zap, todos que me acompanham, em nome de Jesus, tá? Hoje nós vamos falar alguma coisa para se deixar de lado a ansiedade, né? Eu vou ler alguns trechos e fazer um comentário, tá, sobre a ansiedade, porque a princípio o que mata hoje em dia é a ansiedade. Aqui eu fiz um texto que ele nos diz que a tarefa mais difícil do cristão, pois ele te livrará do laço dos passarinheiros e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro, e a sua verdade e pavês e escudo. Essa é a tarefa mais difícil do cristão, nós começamos por aí, que está no Salmo 91, versículo 3 e 4, que ele nos diz, né? Tem várias versões, essa que eu li é uma versão, na outra versão está: certamente ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua fidelidade será o seu escudo, protetor, seu escudo e broquel. Amado, embora em muitas passagens da Bíblia tenhamos promessa de fidelidade, da provisão, da proteção de Deus. Em várias passagens da Bíblia nós temos aí o pedido, né? A promessa da proteção divina sobre nós, como essa que acabamos de ler. A tarefa mais difícil dos cristãos, ao meu ver, consiste em seguir as ordens expressas nas 3 palavras: não andeis ansiosos. Eita glória, né? Veja bem, uma senhora idosa disse certa vez que havia sofrido muito, principalmente por causa de preocupação e medo de coisas que nunca aconteceram. Quantos de nós já não passamos por isso? Ou alguns que passam ainda? Se preocupam, sofrem, se angustiam por alguma coisa, por um pensamento de alguma coisa que nunca aconteceu e nem vai acontecer. Mas a pessoa está ali angustiada, preocupada com o que há de por vir. Eu creio que quando nos preocupamos, praticamente nos comportamos como ateus. Quando nós nos preocupamos com alguma coisa, irmão, nós nos comportamos como ateu, aquela pessoa que não acredita em nada, que não acredita em Deus. Ou cremos em Cristo, ou não cremos. Ele disse: eu venci o mundo, e ele venceu. Ele venceu o mundo. O que ele disse? Eu venci o mundo, e na realidade ele venceu a morte, venceu o mundo. Glória a Deus. Ou ele apenas nos prega uma peça de mau gosto. Muitas vezes nós procedemos com as pessoas que usam o elevador, mas não colocam a pesada mala no chão, preferindo segurar todo o peso na mão. Pessoas que entram com a sacola, com o peso no elevador, por exemplo, em vez de colocar no chão, carrega na mão.
Outro entra no carro com alguma sacola pesada, ao invés de colocar no banco do lado, coloca no colo. Precisamos prestar atenção nisso. Na verdade, somos crentes, mas simplesmente não nos aventuramos a entregar a nossa carga de preocupação àquele que quer se preocupar conosco, que cuida de nós e nos conclama na palavra. Olha só, tem pessoas que não conseguem entregar na mão de Deus, na mão do Senhor, a sua preocupação, os seus problemas, para que Deus venha resolvê-lo. No livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 25, ele nos diz: oh, glória! Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando o que haveis de vestir. Não é a vida mais alto, não é a vida mais do que os alimentos, mais do que o corpo, mais do que a roupa? Amados, se nós lermos toda essa passagem, desse versículo 25 ao 34, nós vamos ver o que Deus faz para conosco, para que nós não nos preocupamos com coisas do futuro, com problemas. Ele nos diz: por que nos preocupar? Por que nós nos preocupamos? Nós temos que demonstrar que Deus existe. Nós temos que pegar as nossas preocupações e derramar na mão de Deus, e deixar Deus trabalhar por nós. Aqui, amados, no versículo 26, ele diz: olhai para as aves do campo, olhai para as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Olha o que Deus nos mostra, o que Deus nos apresenta, amados. As aves do céu, elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o Senhor Deus as alimenta. Assim é conosco. Ele nos alimenta com a tua palavra. Nós temos que rogar a Deus, ao Espírito Santo, que nos dê sabedoria para discernir e discernimento para interpretar a palavra dele, a mensagem dele em cada passagem bíblica. Tem outra passagem que ele nos diz aqui, para que vemos o lírio do campo. Nem mesmo Salomão, o rei Salomão, com toda a tua pompa, com toda a tua riqueza, se vestiu, ficou tão bem vestido, tão bem alinhado quanto o lírio do campo, que nasce, cresce e depois morre. E vós, está preocupado com o quê? Amados, a preocupação, a ansiedade é o caminho, é a semente. A ansiedade é uma pequena semente, até menor, de repente, que um grão de mostarda. Mas quando ela se instala no coração e na mente da pessoa, e ela vem a germinar, ela se torna uma árvore muito alta, muito forte, e se transforma na pior doença que tem, que é a depressão. Isto, ansiedade, só traz malignidade para o corpo da pessoa, para a mente.
gera doença e doenças malignas. Então, meus amados, vamos derramar na mão do Senhor todas as nossas preocupações. Por esses dias nós vamos continuar sempre falando sobre ansiedade até chegar a falar em depressão. Mas pega, como eu sempre disse, todos os teus problemas agora à noite. Faça um pacote assim desse problema, entregue na mão de Deus e fale para ele: Senhor, aqui estão os problemas que eu não consegui resolver hoje. Me dê uma boa noite de sono, Pai. E me ensina a resolver esses problemas. Porque Deus é conosco. Deus é maravilhoso. Deus tem uma obra muito grande na nossa vida, na sua vida. Então deixa a ansiedade para depois. É a mesma coisa quando você preocupa com o que os outros falam de você, com o que os outros fazem com você. Olha, preocupe-se muito com o que os outros pensam e você sempre será prisioneiro dele. Enquanto você se preocupa com o que os outros pensam de você, você está sempre prisioneiro daquela pessoa, daqueles pensamentos. Então pense em Jesus. Dobre teu joelho, converse com Deus. Derrame as suas necessidades nas mãos dele. Às vezes, nós achamos mais fácil falar do nosso problema com um amigo, uma amiga, do que falar com Jesus. E o amigo e a amiga não vai resolver nada. Quem pode resolver os nossos problemas se chama o Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo, o Deus vivo que nós servimos. Esse sim resolve os nossos problemas. Esse sim está conosco. Esse sim estende as mãos para nós. Porque, amados, Deus ele é maravilhoso e magnânimo para conosco. Quero agradecer as pessoas que estão ao vivo me seguindo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, amados. E divulgue o nosso trabalho. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Porque a palavra do Senhor diz em João 16, 23... O Pai nos dará de tudo. Tudo que nós pedirmos ao Pai, o Pai nos dará. Naquele dia, me perguntareis: na verdade, vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Tudo que vos pedir, em nome de Jesus, Deus te abençoará com isso. Então eleve o pensamento a Deus. Senhor, nesta hora santa e gloriosa, Pai, eu entro mais uma vez na Tua presença, Senhor, e quero derramar a Teus pés o ministério e a vida de cada ouvinte, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. O Senhor conhece os nossos corações melhor do que nós, ó Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades melhor do que nós, Senhor. Então inclina teus ouvidos, Senhor, e ouça nossos clamores. Ouça o clamor do teu filho, da tua filha, Senhor. E abre uma janela no céu, Pai. E venha de encontro, Pai, com a necessidade e a petição de cada um dos teus filhos, Pai. Nessa hora santa e gloriosa, Pai, eu vos peço, Senhor, olhe pela nossa família, Pai, pela família de cada um dos teus filhos, pela família de cada um dos ouvintes, pela família de cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. E o Senhor entra com providência, Senhor. Entre em nossos lares agora, Senhor, com a sua vassoura de fogo, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E vai varrendo tudo que não pertence ao Senhor, meu Pai. Isto, Senhor Deus. Vai limpando nossos lares, Pai. Vai afastando, Pai, tirando os espíritos caídos, Pai.
Afaste os nossos lares, amado Pai, que o espírito da fome, o espírito da miséria, Pai. Afaste os nossos lares o espírito da contenda e da discórdia, Senhor. Afaste os nossos lares o espírito da doença, Pai. Afaste os nossos lares o espírito do vício, Pai. Do vício da bebedice, da prostituição, da jogatina, Pai, amado Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai. Afaste os nossos lares o espírito da fofoca, da calúnia, da deformação, do olho gordo, Senhor. Que caia por terra, Pai, toda obra de macumbaria, de feitiçaria e bruxaria feito contra nós, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, encha nossos lares com o amor do Espírito Santo, Pai. Porque nessa hora santa e gloriosa, Pai, o Senhor é o Deus que tudo faz, o Senhor é o Deus que tudo pode, Pai. Então abençoe cada um dos teus ouvintes, Pai. Abençoe cada pessoa, Pai amado, Pai, que cada lar onde entrar chegar essa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O amado ouvinte que precise de uma mensagem, faça um contato conosco através das redes sociais. Em nome do Senhor Jesus. O meu WhatsApp é 11 São Paulo, né? 11 956-554988. Terei imenso prazer em orar por vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite. E uma boa semana em nome de Jesus. Porque só o Senhor é Deus. Oh, glória! Deus e glória.